Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, 30 de março, turma do horário EF Tarde. Vamos dar continuidade sobre o nosso assunto de elementos de fixação mecânica, né? Aula passada, nós falamos sobre elementos de fixação móvel, discutimos lá características, né, sobre porca, rola e parafuso, especificações técnicas, nomenclaturas, tipos de acionamento, aplicações, né? Diversas curiosidades muito interessantes. Logicamente, ainda vocês vão aprender muito mais nas disciplinas de elementos de máquina, né? Mais para frente aí, perante os cursos. Mas hoje nós vamos falar de outros elementos permanentes de fixação, né? Então, só para a gente fazer um recapitulado, esses dois primeiros slides são similares da aula passada, mas sempre é bom a gente reforçar. Primeiramente, na engenharia é comum, né, a necessidade de unir peças de modo geral. Você geralmente constrói um equipamento, uma máquina, um sistema, um mecanismo, ele é composto por peças distintas, no qual essas peças têm que serem unidas. Essa união ela pode ser estática, pode ser dinâmica, tem várias características. Dentro dessas uniões existem os elementos de ligação, tá? Que dependendo do trabalho no qual elas vão exercer, existe um elemento específico para essa união. Tá? Nós classificamos a união de duas formas, né? As uniões móveis e permanentes. A gente fala já o que é móvel e permanente. E lembrando novamente, o elemento de união ele deve ser rigorosamente especificado, detalhado dentro do projeto. Geralmente são os elos mais vulneráveis dentro do sistema. Tranquilo? Então, quando a gente fala de elemento móvel, que a gente falou aula passada, por exemplo, os elementos de fixação móvel são aqueles que podem ser desmontados, montados, desmontados e reaproveitados, né? Ou seja, eles não trazem nenhum dano quando são submetidos às desmontagens. Quando a gente fala de permanente, que é o objetivo da nossa aula de hoje, os elementos permanentes de fixação são aqueles que não promovem a união do conjunto, mas que não é possível a desunião sem que o mesmo seja danificado. Consequentemente, ele não pode ser reaproveitado, tá? Opa! Então, essa é a grande diferença entre eles, né? O elemento móvel, ele pode ser reaproveitado. Já o elemento permanente, ele não pode ser reaproveitado. Coloquei dois exemplos muito simples aqui, que é um rebite, tá? E um cordão de solda. Como a aula passada, essa aula também nós vamos falar algumas características e algumas nomenclaturas técnicas bem específicas. Primeira delas, que eu gostaria de salientar e reforçar com vocês, o nome desse elemento, pessoal, ele é rebite. Não é arrebite. Muita gente fala arrebite. Arrebite é uma droga, é um remédio, né? Que muitos caminhoneiros e motoristas tomam para não dormir e outras finalidades mais. Mas o que a gente trata aqui na disciplina é o rebite, ok? O nome técnico desse elemento de união, elemento de fixação permanente, é o rebite, ok? Existe também o cordão de solda. Por que eu coloquei esses dois modelos inicialmente? São dois modelos que, uma vez colocados na união, realizada a união, caso você queira fazer a desmontagem, tem como? Tem. O rebite você vai cortar a cabeça dele e ele vai se soltar. O cordão de solda você vai cortar o cordão de solda. Consequentemente, ambos não podem ser reaproveitados. Tranquilo? Rebites, pinos, cavilhas, cupilhas. Então, nós vamos ver outros elementos aí dentro dos elementos de máquina de fixação que são considerados permanentes. Ah, professor, uma cupilha eu posso... Alguns de vocês podem não entender o que é uma cupilha ainda, mas para quem conhece, ah, professor, eu já vi reaproveitar uma cupilha, não é recomendado. Ah, eu já vi reaproveitar uma cavilha, não é recomendado. Vou mostrar o porquê para vocês, conforme nós fomos discutindo a nossa disciplina. Tranquilo? Primeiro elemento que eu vou falar para vocês, que talvez é o mais comum, é o rebite. Tá? Rebite um rebite compõe-se de um corpo em forma de um eixo cilíndrico, com uma cabeça que pode ter diversas geometrias em função da aplicação. Os rebites são fabricados em aço, alumínio, cobre, latão, dependendo da aplicação. Unem rigidamente peças ou chapas, por exemplo, estruturas metálicas, reservatórios, caldeiras, máquinas, navios, aviões, entre outros, tá?
Coloquei dois exemplos aqui bem interessantes, uma ponte metálica e uma imagem aproximada da ponte, e aqui uma máquina a vapor, né? Uma locomotiva a vapor, uma caldeira, né? Basicamente uma caldeira essa máquina. E podemos falar de outros, aviões são rebitados, navios antigamente, né? O Titanic, ele foi feito, a união de chapa deles foi feita pelo meio de rebite, e assim por diante. Por que se usavam antigamente o rebite? Ou porque ainda se usa um rebite? Explico já para vocês. Rebite é uma forma rápida, barata e fácil de aplicar. Quando você fala assim, professor, eu poderia fazer uma união aqui por porca, arroelho e parafuso? Poderia. Só que nos primórdios, antigamente, era mais fácil você fazer um rebite do que um parafuso. Então, o rebite ele era mais barato. Professor, então eu poderia ter soldado aqui esse elemento? Sim, poderia ter soldado, poderia ter forjado ele aqui. Mas, na época que essas estruturas eram construídas, você não tinha tanto acesso à energia elétrica, né, aos acessos aos locais. O rebite era a forma mais prática de se construir o elemento. Uma estrutura dessa, ela é feita em partes, desmontadas, levada em pedaços e sendo montada estruturalmente lá, já na posição de trabalho. Consequentemente, ela é praticamente fabricada no local. Então, quando você pega esses equipamentos mais antigos, você vê que o rebite ele vai estar ali presente na forma de união. Aí na câmera eu vou mostrar alguns elementos para vocês. Esse aqui é um rebite, tá? Similar a esse que está aí na tela. Ele tem uma cabeça cilíndrica, né, abaulada e um corpo cilíndrico, ok? Os rebites podem variar de diversas geometrias. Não é em função de um corpo, e sim da sua aplicação. Então, aqui, o que a gente mostrou aqui na minha mão e que está praticamente lá naquela nossa primeira imagem, é justamente esse onde está o ponteiro vermelho aí da tela. Ó. É esse modelo de rebite, é o que nós temos aqui em mãos, tá? Que é o que mostra ali na telazinha. Existem diversos outros, existem, cada um em função da sua aplicação. Coloquei uns vídeos aqui para vocês entenderem o que seria uma aplicação de rebite, mas antes tem vantagem e desvantagem aí, né? Rapidinho, vamos lá. Quais são as vantagens das ligações rebitadas, né? Primeiramente, barato e simples. Um rebite ele é extremamente barato e simples de ser aplicado. Maior facilidade de reparação. Como assim de reparação? Se um rebite dá um problema, você arranca ele e coloca outro. É simples, rápido, direto. Para você colocar um rebite, basta um furo, né? Aplicação em materiais de má soldabilidade, isso aqui é uma das grandes vantagens, tá? E diferenciais. Dependendo do material, existem materiais que você não consegue soldar. Como assim não consigo soldar, professor? Por exemplo, vou dar um exemplo mais básico. Se eu tenho uma chapa de aço, uma liga de aço e uma liga de alumínio, e eu tentar unir as duas, eu não consigo unir pelo processo de termofusão. Por quê? Porque são materiais que não se fundem, não se colam, né? Não se homogeneizam. Não tem como você soldar alumínio com aço. Opa, então como eu faço essa união? Hoje em dia, você pode ainda utilizar rebite, muitas empresas usam elementos de ligação química, como assim? Algum adesivo, assim por diante. Se você pegar alguns carros mais antigos, chassi de caminhões mais antigos, você vê muito montagem ainda com rebite. Se você pegar algumas linhas estruturais de veículos, como o Land Rover, que tem a estrutura basicamente em alumínio, né, o chassi em alumínio, carcaça do carro, eles usavam antigamente muito rebite para a montagem. Hoje em dia eles usam mais uma cola, né, um adesivo, é bem interessante, em função das aplicações. Mas materiais de má soldabilidade você utilizaria um rebite. Execução simples, não exige operário qualificado e controle de qualidade simples. Então, quem é da produção, por exemplo, você inspecionar uma montagem por rebite é extremamente simples, o operário não tem que ter uma qualificação. Se você fosse fazer uma união por solda, dependendo lá do tipo de união, esse soldador teria que ter qualificação, teria que ter a inspeção de solda, teria que ter várias outras parâmetros ali, né, para poder validar aquela união. Logicamente, não são só alegrias, existem desvantagens. Qual que seria uma desvantagem do rebite, por exemplo? Não desmontável, né? A classificação dele de como permanente é uma desvantagem, tá? Maior peso na união. Isso aqui é uma coisa interessante, devido à característica do rebite, a forma construtiva dele. Se você observar essa imagem aqui da ponte, por exemplo, todas essas saliências, esses pontos aqui, ó, são as cabeças dos rebites.
Ah, professor, então por que ele precisa de tanto rebite para prender essas chapas? Para chegar na resistência estrutural desejada. Consequentemente, essa região onde se recebe essa quantidade de furos, ela se torna uma região mais vulnerável, né? Lembra que a gente falou? O ponto de ligação dos pontos vulneráveis do equipamento, aqui é um grande exemplo disso. Tanto que a gente vai falar aqui como desvantagem, ó. Campo de aplicação reduzido, já falo, recomendável, já falo, redução da resistência do material rebitado devido à furação, ó. Como a gente falou ali, né, na estrutura da ponte. Campo de aplicação reduzido, chapas. O rebite ele é recomendado para peças delgadas, a gente fala, né, de espessuras baixas, chapas metálicas, perfis estreitos, né, de baixa espessura. Muito espessos não é recomendado, não seria o elemento correto para a união. Não recomendado para carregamentos dinâmicos. O que são carregamentos dinâmicos? Que existe algum tipo de articulação, algum tipo de vibração excessiva, né? O rebite ele é estático, ele é para ele ficar parado ali. Tranquilo? Em função da geometria, né, ó, a fabricação dos rebites é padronizada, né? Ou seja, segue normas técnicas que indicam medidas da cabeça, do corpo, o comprimento útil dos rebites. Então, o rebite tem uma classificação similar à dos parafusos. Então, você tem uma classificação em função do corpo, outra em função da cabeça do rebite, né? Então, a cabeça, ó, redonda larga, redonda estreita, ó, aqui uma achatada, né, escariada, ó, escariada estreita, escariada com calota, tipo panela, que a gente chama, ou cabeça cilíndrica. Cada uma delas tem uma função, tem uma aplicação específica. Por exemplo, essas aqui que tem, né, a cabeça redonda, largamente utilizada devido à resistência que oferecem. Tem uma capacidade de carga maior do que esses outros, né? Essas escariadas, por exemplo, empregadas em uniões onde não admitem saliências. Um avião, por exemplo, ele tem a sua fuselagem rebitada. Hoje em dia é muito colado também. Mas imagine se nós tivéssemos ali na superfície de um avião esse monte de cabeça de rebite aqui, né? Aerodinamicamente não seria ideal. Você não teria um bom desempenho naquela aeronave. Consequentemente, os rebites trabalham embutidos, né? Tem a cabeça escariada. Aqui é um escariado apenas com um pequeno reforço, e aqui é para espessuras menores, né? Chapas bem mais finas aí do que o comum. Tranquilo? Pessoal, lembrando que nossa aula ela é bidirecional. Qualquer dúvida, questionamento, só perguntar. Opa, agora sim, chegou um primeiro vídeo, só um instante. Então, aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos aqui 3 chapas a serem unidas. Vou passar o vídeo novamente. O rebite metálico ele foi aquecido. Tem uma ponta estática de um lado e ele vem com um martelete do outro, a fim de fazer o amassamento do rebite, gerando a segunda cabeça. E aí, consequentemente, ele está ali montando, unindo essas 3 chapas. Olha lá. Então, as 3 chapas, entre o rebite, o corpo e a cabeça. A ponta estática segura a cabeça e pressiona de um lado, vem o martelete do outro, ó, e faz o amassamento do corpo a fim de gerar a outra extremidade, tá? Coloquei um outro vídeo aqui, ó, mesma coisa, ó, são 3 chapas, tá aqui o rebite, né? Ó, já tem um fechado aqui. O rebite ele entra um pouco mais justo que ele está aquecido, né? Ele está expandido. Então vem a ponta estática aqui do outro lado, ó, onde ela vai fazer o posicionamento, né, aqui do rebite. E você vem com um martelete do outro lado, que pode ser elétrico, pneumático, hidráulico, tem várias aplicações, vários modelos. E aí você faz o amassamento do corpo do rebite a fim de gerar a outra extremidade de encaixe, de selagem, né? De fechamento ali, de união. Veja que uma montagem dessa, após realizada, não tem como eu desmontar. Se eu for desmontar, eu vou ter que cortar essa cabeça. Se eu corto essa cabeça, eu não tenho como reutilizar, refazer novamente o rebite. Ou seja, ele tem que ser substituído, trocado por um novo. Aqui, pessoal, são parafusos em cima que eles usam só para alinhamento, né? Então, inicialmente, aqui tem os parafusos, enquanto ele vai rebitando, ele vai trocando aqui a montagem. Professor, quando eu uso um rebite, quando você tem uma estrutura que você sabe que não seria o ideal você precisar desmontá-la, tá? Aqui é um outro vídeo. Então, aqui vai unir essas 2 chapas, aqui o furo, ó. Ele vem com o rebite aquecido, ó. Coloca lá na furação.
Mesma coisa, vem com a ponta na outra extremidade aqui, ó, de fixação, e vai vir com o martelete aqui desse lado, fazendo um amassamento, a fim dessa parte gerar uma calota, né, ó, abaulada ali como aquela. Pronto, olha aí. E aí ele faz a união permanente por rebites. Tranquilo, pessoal? Professor, Opa, pois não. na aviação, isso aí tem várias cabeças específicas para cada tipo de rebites que é usado aí. Sim, aqui, por exemplo, ele é um perfil estrutural similar ao da ponte, né? Então, eu não tenho necessidade aqui de uma aerodinâmica. Aqui eu trabalharia com esse aqui que tem essa cabeça por causa de uma maior resistência. Tranquilo? Já na aviação, não. Digamos que eu teria que ter uma superfície lisa, né, para passar o vento, a aerodinâmica ali, e aí o rebite ele fica embutido. Tranquilo? É aquela cabeça escariada que a gente fala, né? Tranquilo? Tranquilo. Show. Olha aqui outros modelos de rebite, tá? Existem também rebites com nomes específicos, como tubo de alojamento explosivo, que, por exemplo, o rebite explosivo contém uma pequena cavidade cheia de uma carga explosiva, né, de uma pólvora, que se aplicar o dispositivo elétrico, ele explode, né, e expande e trava do lugar. Então é bem interessante. Nós vamos ver aqui já alguns, eu vou mostrar para vocês, um rebite tubular, ó. Veja que aqui nós temos duas peças distintas, né, ó, sendo unidas por um elemento de fixação estático, ou seja, fixo, né? O rebite. O de tubo, que ele é vazado. Esse aqui é o explosivo, tá? Ele amassa, assim. Aquele que a gente viu ali agora no vídeo, ó. Inicialmente ele é um corpo cilíndrico, aí ele vem faz o abaulado no lado da cabeça. Tem alguns que tem pequenas anilhas que você amassa, né? Você faz o amassamento. E assim por diante. Existe também o rebite chamado de rebite pop, na verdade ele é um rebite de repuxo, tá? Ele é muito popular, muito conhecido, muitas pessoas têm um alicate, uma rebitadeira, né? Essa ferramenta de rebite residencial em casa. Eu procurei a minha aqui, não achei, deve ter emprestado para alguém, não me lembro. E aí você trabalha com esse tipo de rebite, é o rebite de repuxo, tá? É um rebite extremamente simples, prático, tirar a cabeça e vem ele aqui. De ser utilizado de praticidade. Você sempre faz pequenos reparos, fixações. Ele é conhecido como rebite de repuxo. Né? Ó. Dentre os rebites, destaca-se pela sua importância e popularidade o rebite de repuxo, conhecido por rebite pop. É um elemento especial de união, empregado para fixar peças com rapidez, economia e simplicidade. Tá? Você pode ter um alicate de rebitagem manual, pneumático, elétrico, com uma alavanca um pouco maior, dependendo do tamanho. Mas qual que é a função? Como que ele trabalha? Esse aqui é o rebite de repuxo. Você tem ali as duas chapas a serem unidas, tem um furo, conforme você encaixa ele dentro, ele vai passar, ó, um lado tem a cabeça, o outro não. Você vai colocar aqui o alicate de repuxo, né? Ó, ele vai puxar essa haste, a fim de puxar essa cabeça, fazendo esse amassamento. E tem um ponto aqui dentro que é indução de fratura. Você coloca o ponto ali para onde ele deve romper, né, o rebite. E aí, conforme você puxa, ele quebra naquele ponto e fica ali rebitado. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei um outro videozinho aqui. Vou passar aqui só o videozinho, depois eu volto aqui nessa explicação do passo a passo. Tá? Ó. Vamos. Pronto. Então, lá, o rebite ele entra as duas chapas, ó, conforme ele é puxado, ele faz esse amassamento. Nós vamos explicar melhor aí, ó. Você tem um corpo e uma haste, ele é colocado entre as duas peças, vem um alicate puxando. Ele vai puxar essa extremidade aqui, ó. Conforme ele puxa, ele faz esse amassamento e a união. A partir do momento que ele fez a pressão entre os dois de fixação, ó, tem uma parte de indução à quebra. Ele quebra e fica ali montado. Professor, preciso desmontar. Corta o rebite fora. Não tem como. Não tem como você reutilizar aquele elemento. Para Então, usar uma cadeira, né, professor? uma furadeira, às vezes você pode ter uma pequena talhadeira, você quebra só a cabeça dele e aperta ele para dentro, entendeu? Tem várias formas. A furadeira não seria errado, não. Você furar ali, né? Ele para poder remover ele do orifício.
Geralmente ele é de um material de alumínio mais maleável. Esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês, essa parte cilíndrica que tem aí dentro, na parte de trás, ela é embutida, ó. Ele é fechado, tá? Esse outro que a gente tinha mostrado agora, não, você vê nitidamente, calma que eu tenho que sair da frente, a cabecinha aqui, ó, né? Similar a esse que está na tela, ó. Então você tem aqui, ó, essa cabeça, conforme você coloca as duas peças, você coloca o alicate aqui, né, para puxar a haste. Conforme ele puxa, ele entra aqui dentro e começa a amassar essa região, ó, gerando, né, uma saliência maior do que o orifício do furo. Chegou no extremo ali, ele não tem mais onde ir, ele rompe, ele quebra. E aqui seria, o quarto passo seria o rebite já montado, instalado, segurando as duas peças. Ok? Já viu? Saindo dos rebites, nós temos quem? Pino, cavilha, cupilha. Eu vou explicar os três para vocês, por que eu coloquei esses elementos aqui juntos, porque ele tem uma especificação muito interessante. Tecnicamente, eles são considerados descartáveis. Como assim descartável? Tem apenas uma única utilização. Ah, professor, mas eu já usei um pino várias vezes, já usei uma cupilha várias vezes. Tudo bem, não é recomendada. Vou explicar cada um o porquê, tá? Então, pino. O pino é um elemento cilíndrico, ele pode ter uma geometria inclinada, pode ter ali algum ressalto, alguma forma de travamento. Ele faz fisicamente o travamento do elemento. Então, ele é um elemento perpendicular ali que faz o travamento. Por exemplo, aqui nós temos uma haste puxando num sentido, e aqui o corpo aqui em U para o outro sentido. Quem faz o travamento é o pino. A cavilha, né? Desculpa, a cavilha, ela tem várias formas construtivas. Tem até uma de madeira aqui, que eu acho que é o mais popular que vocês conhecem, dentro do dia a dia, ó, tem até uma aqui na mão. Eu vou explicar já para vocês melhor. Essa câmera não vai mostrar muito bem ela, tá? Mas já vocês vão ver que vocês já viram uma cavilha dessa. Faz bem similar aqui ao pino, mas ele tem algumas características distintas. E a cupilha, pessoal, é esse elemento aparecendo em tela que está aparecendo aí justamente na tela. Vou explicar cada um deles para vocês. Cupilha ou contrapino, tá? Muitos chamam de contrapino, mas a cupilha é o nome técnico da literatura. É um arame de seção semicircular, dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico. Então, se você olhar ele aqui, ó, na extremidade dele, ele tem duas semicircunferências, né? Ó, a geometria dele, que no final vai dar mais ou menos abaulado aqui, tá? A geometria, que pode ser fabricado em aço, ferro, cobre, latão, alumínio, inox, tem vários materiais, dependendo da aplicação, com a função principal de travar os elementos de máquina como porcas. Então, vocês lembram lá na nossa aula passada que a gente falou daquela porca castelo? O que é uma porca castelo? Era aquela porca que apresentava pequenas ranhuras, como essa que está na tela aqui, ó. Essas aqui, ó. Essa porquinha aqui, ó, que tinha essas ranhuras. Essas ranhuras, elas trabalham em conjunto aí com o contrapino, com a cupilha, tá? Então, você tem aqui parafuso ou uma haste, tem a porca, e aí você vai colocar um pino passante, ó. Esse pino passante, ele pode estar dentro dessa cavidade ou não. Quando você passa ele aqui, qual que é a grande jogada dele? Você fazer esse amassamento posterior. Coloquei um vídeo aqui explicando. Isso aqui é só um vídeo ilustrativo da cupilha, só um instante. Isso aqui, ó. Então, se observar aqui, ela tem uma geometria semicircular, que vai originar quase que uma circunferência, tá? Você tem uma haste maior que a outra? Sim, ele é assim mesmo, tá? Justamente para auxiliar ali no amassamento. Os alunos estão tendo problema de internet hoje. Então, aqui é uma porca castelo, um parafuso, tá? Existe um furo já ali feito nessa região entre os elementos. Então, veja que foi colocada a cupilha ali, ó, né? Após posicionado ela, você vai pegar ali aquela haste mais comprida e amassar para um lado e vai amassar para o outro. Por que nós falamos que esse elemento ele é considerado descartável, né? Ele não pode ser reutilizado? Uma cupilha, ela é feita no material. Eu vou dar um exemplo que um aluno comentou ontem muito interessante. Vocês já pegaram um clipe desse de prender papel? Não um clipe de papel?
e desamassaram ele, por de propósito, e quando vocês voltaram ele quebrou, né? Quando você pega uma cupilha dessa para uma montagem, ela vem aqui o material novo, né? A gente chama virgem. Uma vez que você colocou ele ali e você faz o amassamento, se você desamassa, essa região onde teve o amassamento, ela sofreu já um estresse. E aí, quando você vai reutilizar a cupilha, pode mandar o Maximiliano. Legal, ó. Manda aí no grupo para a gente ver a aplicação. Quando você vê a cupilha ali que você coloca, geralmente você vai reutilizar ela no mesmo ponto, ou seja, você vai amassar ela no mesmo ponto. No início, ela pode não quebrar, mas gerar uma fratura que, com o tempo, vibração, ela solte, quebre. A cupilha quebra a haste, fica solta, ela cai e você não visualiza, né? E aí você tem uma quebra. Olha aí, que legal, o Maximiliano mandou aqui, ó. Olha aí, a fixação da bola de engate, exatamente, da esfera ali, né, de conexão do engate, ó. Ele mandou lá no grupo, ó. Na parte inferior, ó, tem um porca-castelo. Você vê nitidamente a rosca aí, né, ó. Não tem como eu trazer para essa tela aqui, deixa eu trazer ela para cá. Pronto, aqui, ó. Isso aqui nosso colega aí mandou pra gente, ó. Ó, tem a rosca, a porca-castelo, ó. E aí tem um furo, ó. Veja que a cupilha ela passa nesse furo, pegando justamente aqui, ó, nas entradas aqui, nos orifícios, né, ó, da porca, ó, e faz o amassamento para fazer o travamento. Ou seja, fisicamente você tem uma interrupção do movimento aqui. Com isso você trava o seu sistema. Legal. Montagem aí da esfera, né, do reboque, do engate. Esfera de conexão da munheca, né? Vamos lá. Cupilha, legal. Então, entenderam por que não reutilizaram a cupilha? Você faz aquele estresse ali, quando você desamassa e amassa novamente, ela pode vir a romper. Que foi a aplicação aí da cupilha. Depois, se vocês quiserem ver esses vídeos melhores, eu deixei o link aqui na aula lá do material didático, já dá para olhar eles, tá? Cavilha é muito interessante. As cavilhas é uma peça cilíndrica que pode ser fabricada em aço ou madeira, cuja superfície externa recebe entalhes que formam ressaltos. Pode ser elástico, pode ser físico, um pequeno canal. Vocês já devem ter visto essas cupilhas de madeira. Hoje a câmera vai estar muito ruim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela não vai focar aqui na cupilha de madeira. Tem uma imagem aqui de uma, logo no início aqui, ó. Essa aqui, ó. O Maximiliano está mandando outros elementos ali, ó, né? É como se fosse também um travamento aqui, né? No final dessa haste aqui. Lá no grupo ele está mandando, bem legal. O escapamento da linha GM. Show. Essa cavilha, desculpa. Por que a gente fala que elas são descartáveis? Vamos falar assim. Uma vez que você coloca ela dentro do orifício, veja que ela tem uma parte aqui, uma saliência elástica. Se você insere ela lá no elemento, digamos que ela fique ali alojada por algum tempo, alguns anos. Quando você tira, ela não tem mais a mesma elasticidade. Consequentemente, quando você volta ela para a posição, ela não vai ter a mesma força, a mesma resistência, ela acaba se soltando. Quando a gente fala da cavilha de madeira, tem um grande exemplo que o pessoal fala no dia a dia, né? Falam que os móveis não prestam, mas na verdade tem justificativa técnica. Vocês já devem ter montado algum móvel de madeira, aonde na extremidade lá do móvel vinha esses pininhos, né, que tecnicamente se chamavam de pinos, agora vocês vão chamar de cavilha, né, que vocês sabem que é uma cavilha, aonde você encaixava um móvel no outro e depois vinha com um parafuso para fazer a fixação. Quando você monta a primeira vez ali, existe um atrito, uma interferência entre a cavilha e a superfície, né, o furo. O móvel fica rígido, né, fica bem montado. Mas se por algum motivo você precisa desmontar ele, quando você vai montar de novo, você vê que ele tem uma folga, né? Ele não tem mais a mesma fixação do que foi antes. Por quê? Para os leigos, é porque o móvel não presta. Para nós engenheiros, sabemos que os elementos de fixação estão gastos, devem ser substituídos. Então, se você for lá na próxima montagem e trocar as cavilhas, com certeza você vai ter um encaixe
melhor no seu móvel. E com isso ele não vai ficar tão frouxo, né, solto lá, como eles ficam às vezes. Tranquilo? Mesma coisa da cavilha elástica. Professor André, Ô, Ivan. a cavilha também é conhecida como pino elástico, né? Pino elástico, exatamente. Não é isso Eu vou mesmo? até mostrar um para já para vocês aí, né? Ó. Pino vazado, né? Pino vazado. Isso, já a gente vai chegar nele aí. Ele é o metálico, né? Que é justamente, aqui ó, tem uma imagem. Isso. Dependendo da aplicação, né? Quando a gente pega uma norma, a norma tem vários modelos, várias formas construtivas, que você tem sempre essa parte elástica dele aqui, ó, que é justamente para ele entrar no furo, isso aqui vai ser amassado, e esse amassamento não é o que faz o travamento do sistema, o travamento é o próprio pino ali, né, fisicamente. Esse amassamento, essas ranhuras, são só para manter ele no local, ele ter uma interferência ali na hora da montagem, né? E aí você faz a sua fixação. Alguns deles, ó, com essa cabeça aqui, é justamente para você colocar um alicate, saca-pino, saca-polir ali, né? Ou, saca-polir não, saca-pino, né? Que você tem um alicate específico para retirar ela dos alojamentos, tá? Uma ferramenta própria. Quando a gente vem agora para os pinos, né? O pino guia é um dos mais usuais. O pino ele ajuda na fixação, mas ele é mais utilizado para a guia mesmo, o alinhamento. Então, por exemplo, nós temos duas chapas com diversos furos, e eu preciso alinhar esses furos, né? Geralmente um dos furos é preenchido com um pino, que a partir do momento que você encaixa esse pino, você já faz o correto alinhamento dos demais furos. E aí você vem com os outros elementos de fixação, porca, rola, parafuso, para fazer a fixação. Mas você tem ali um pino guia, um pino de origem, que vai dar o encaixe da primeira peça. Ele pode ter rosca em uma extremidade, pode ser cônico, como ele pode ser elástico. Como assim elástico? O elástico, pessoal, ele tem um perfil C. Opa, aqui ó, tá? É como se fosse uma chapa dobrada, formando um tubo, como o Ivan acabou de comentar com a gente, ó. Esse está passando aí na tela é justamente esse que está aqui na minha mão, ó. Vocês vão conseguir visualizar ele internamente, ó. Ou seja, ele tem um diâmetro cilíndrico, né, externo, mas ele tem uma região aqui para amassamento. Conforme você insere ele lá no orifício, ele amassa, né, ele fecha esse C e fica ali preso, fazendo o travamento do sistema. Então, ele é utilizado como elemento de trava, elemento de fixação. Quando você olha aqui, por exemplo, eu coloquei uma tabelazinha aqui, só para vocês verem a especificação do elemento, como que a gente utiliza. Esses componentes que nós vimos hoje, a gente não desenha eles, eu vou mostrar já isso para vocês, a gente apenas especifica e compra na prateleira, pega na biblioteca, né? Um pino desse eu não fabrico, um pino desse eu especifico, vou numa loja especializada de elementos de máquina, de parafuso, quem vende parafusos, por exemplo, vou lá e compro ele para a minha aplicação. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui ó, na tela, deixa eu fazer só uma marcação aqui, texto não, desenho, vermelho. Vamos pegar aqui o pino de 5 milímetros aqui, ó. Tá, ó. Vamos ver aqui as características que a gente fala dele. Primeiramente, ó, o diâmetro, o nominal dele, que a gente chama, né, a referência dele é de 5. Tá? Ele é um pino de 5 milímetros. Tá? Qual que é o diâmetro desse pino? Ele pode variar entre 5,17 e 5,33. Veja que ele é maior do que 5. Tá? Onde eu vou inserir ele, eu tenho que ter um furo. Tamanho do furo recomendado. O furo ele pode ter de 5 até 5,12 milímetros de folga. Ali, né? Ó, essa variação. Ou seja, o pino ele sempre vai ser maior do que o furo. Dessa forma, ocorre o amassamento, você tem ali a fixação do seu elemento. Tá? Mesma coisa para os demais. Deixa eu olhar aqui esse de 12, ó. De 12,28 a 12,55 e um furo de 12 a 12,18. Ou seja, ele sempre vai ter uma pequena interferência ali para a montagem. Ok? Deixa eu só apagar aqui. Coloquei também uma tabelinha aqui em polegadas, para desmistificar aí a polegada. A polegada não é um problema, é só uma unidade de medida que está usual no nosso dia a dia, tranquilo? E para a gente entender a aplicação, a funcionalidade desses elementos, nós vamos recorrer ao nosso velho amigo, ou seja, o SolidWorks.
tá? Dentro do SolidWorks, como que eu faço, como que eu promovo a união dessas peças, a união desses elementos? Através dos elementos de fixação, seja ele móvel, seja ele permanente. Então, na passada a gente viu lá uma porca com relho parafuso sendo aplicado. Hoje nós vamos ver alguns elementos permanentes. Pino, cupilha, cavilha e assim por diante. Então, por exemplo, para vocês entenderem a aula, eu vou fazer primeiramente um desenho aqui, uma peça, vou começar com uma pecinha, tá? Vamos fazer aqui, ó, um esboço, isometria, vou pegar aqui o plano superior, vou pegar aqui um furo alongado, ó, uma geometria cilíndrica alongada. Vocês vão entender já já o que eu estou fazendo, fiquem tranquilos. Vamos fazer aqui dimensões, não vou fazer ela muito comprida, 50. Vamos colocar aqui um raio de 10, é muito grande. Se eu fazer um furo de 10, vamos fazer 10. Um raio de 10, para ficar com 20. E vamos fazer aqui dentro 2 furos de 10. Ó. Vou fazer um furo aqui, um furo aqui. Eu já peguei o posicionamento, posso selecionar um, selecionar o outro, falar que eles são iguais. Basta eu colocar a dimensão em 1, que agora eu vou colocar um diâmetro de 10. Os dois vão ficar com um diâmetro de 10. Recursos, corte. Não, ressalto extrudado, desculpa, não vou cortar. Vamos colocar aqui uma espessura menor, vou colocar uma espessura aqui de 2,5 milímetros. Pode ser para cima mesmo, ok. Fizemos essa chapinha furada, fiquem tranquilos, vocês vão entender já já o que é isso. Vou salvar ela aqui. Aqui em downloads, ó. Vou chamar de chapa furada, salvar. E vamos para a montagem. Então vamos vir aqui novo, montagem, né? Os elementos de máquina, eles entram na montagem, não no desenho. Vou inserir aqui 2 vezes a chapa furada, ó. Vou colocar 1, 2. Somente essas 2 por enquanto. Ok. Aqui, a primeira que a gente inseriu, ela é fixa, né? A segunda que a gente... Opa, só um instante, foi mal. A segunda que a gente inseriu, ela é móvel. Como que eu posiciono ela aqui no olho? Não, nós vamos pegar aqui posicionar, né? Então, como eu vou encaixá-las aqui? Eu vou falar que esse furo está alinhado com esse furo. Pronto? Não, se eu clicar aqui, ela anda ainda, ó. Então eu vou falar que essa superfície vai tocar nessa superfície, ó. Legal. Será que ela ainda se mexe? Opa, ela ainda gira, né, ó. Vou deixar ela estática aqui, como? Posso falar que essa face e essa são paralelas, né, ó. Paralelas aí, ó. Ok. Ela ficou fixa aqui inicialmente. Mas nós precisamos fazer o travamento desse nosso sistema. Como nós vamos fazer o travamento desse sistema? Por meio dos elementos de fixação. Dentro do nosso SolidWorks, existe aqui do lado a biblioteca de projetos. A biblioteca de projetos, ela traz diversos elementos de máquina já para a nossa aplicação. É como se a gente fosse na loja comprar, né? Clico aqui nele. Tem aqui o Toolbox. Se o Toolbox não estiver ativo, você vai e adiciona ele agora, só ativar. Não precisa baixar nada, ele só vai ser ativado. Dentro dele, existem diversas normativas, como eu falei na aula passada, americana métrica, americana em polegadas, norma DIN, norma ISO. Vamos lá, algumas normas europeias, algumas normas coreanas. Nós vamos pegar aqui elementos de máquina, então nós vamos vir aqui em norma ISO. Dentro da norma ISO, o que nós temos aqui? Olha aqui os pinos, né? Se eu abrir pino aqui, ó, eu vou ver o que é o forquilha. É o pino furado, tá? É só questão de tradução. Afunilado, ele é cônico. O mola, opa, é o pino furado, né? O furado que a gente fala. Paralelo, aqui a cupilha, né? Ranhurado, ele é a cavilha, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, nós vamos fazer uma mescla. Vamos colocar aqui um pino furado. Vou trazer ele aqui para a tela, eu arrasto para cá. Ele vem em várias geometrias. Eu vou soltar aqui o primeiro, só para mostrar uma coisa para vocês. A gente pode configurar ele. Como assim? Em função do diâmetro, ele está no tamanho 10. Pode ser um tamanho 3, olha lá, mais fino. Vou colocar aqui um tamanho 100, ó. Deixa eu sair da tela, ó. Tamanho 100. Tamanho 30, ó.
Tá aqui. Aí esse comprimento, professor, eu posso mudar aqui, ó. Comprimento, ó, 60, 85, dependendo da aplicação. Nosso furo aqui, ele tem o quê? 10 milímetros de diâmetro. Pessoal, eu posso configurar ele todinho aqui, ó. Tamanho 10. Qual é nosso comprimento aqui? 5, né? 5 para um lado, 5 para o outro. Então, eu vou colocar aqui tamanho, não, comprimento. O mínimo dele aqui é 20, tá? Vai ser até grande aqui para o nosso sistema, não tem problema. A gente vai colocar uma roelinha aqui para fazer o travamento. Quando você olha aqui ele, você pode configurar, dar o OK, pegar e inserir ele posicionando, né? Eu fará aqui esse centro, alinhado com esse furo, ó, tal, e vai colocando. Só que eu não vou fazer isso, vou remover ele aqui. Eu posso fazer também como? Quando eu puxar da biblioteca aqui, ó, já chega próximo do meu furo, ó. E ele já vai diretamente pegar todas as referências e posicionamentos. Quando eu soltar, ele já está fixo no lugar, eu só vou ver o comprimento dele. É o menor comprimento aqui, ó, ele é de 20. Vou pegar outra norma aqui, vamos ver se aqui. Esse aqui é o duplo furo, né? Ó, ele vai dar um errozinho aí. Ó, ele tem 2 furos, um de cada lado, não é a nossa ideia. Vamos voltar aqui para o outro. Pronto. Tranquilo. Deixa nosso pino aí, tá? Não é o ideal, esse comprimento dele. Aqui ele não vai pegar aquele comprimento todo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair desse modelo mesmo, vou pegar com 2 furos. Pegar esse aqui, ó. Basta chegar próximo do furo, ó, ele já pegou a referência de 10, tá? Tamanho 10, comprimento 20 é o mínimo, tudo bem. Ok. Não quero outro, vou fechar aqui. Ah, professor, mas como você vai fazer esse travamento aí desse sistema aqui por meio desse pino? A força mecânica está no pino. Como a gente vai fazer esse travamento? Primeiramente, eu poderia André, colocar uma cupilha direto. Ô, Pivan. aí cabe 2 arruelinhas e bota a cupilha depois, né? Pronto. Legal. Vamos colocar 2 arruelas aqui. Legal. Show de bola. Tamanho 10, né? Vamos pegar aqui, ó. Toolbox. Vamos sair aqui dos pinos. Vamos colocar 2 arruelas aqui, ó. Arruela simples. Uma arruelinha estreita aqui, ó. Puxa ela para cá, ó. Tá aqui ela. Vixe, ó o tamanho. Não tem problema. Chegou próximo do furo aqui, ó. Essa aqui ela tá, pronto, já virou. Essa aqui tá muito grande, não vou pegar ela não, vou pegar outra aqui. Essa aqui ela é espessa, puxou pro 10 aqui, cadê? Não, diâmetro 10. Ela tá pegando outras referências aqui. Deixa eu colocar ela aqui fora, vamos configurar ela aqui fora. Ah, porque 8.8 é o maior tamanho dela. Vamos sair da ISO, deixa a ISO aí, vamos aqui em Americana Métrica. Arruelas, simples. Aqui ela, ó, puxa ela para cá. Olha lá, já pegou 10, ó. 10. Ela já tem uma folgazinha aqui. Ela vai ser uma espessura mais elevada. A gente vai mexer no nosso pino já já aqui, não tem problema. Vou dar OK, deixo uma, vamos colocar outra aqui embaixo, ó. 2, não quero outra. Ah, professor, ficou estranho aqui porque o furo tá coberto. Não tem problema, botão direito aqui nele, ó. Editar componente do toolbox. Então, o comprimento dele é 20. Vamos ver 22 aqui, ó. Será que dá? Dá um OK. André, Ô, Pivan. para descartar que você não quer, você simplesmente arrasta ela e joga, ou como é que o senhor faz? Botão direito, excluir. Botão Show, direito, excluir aqui, ó. show, show. Tranquilo? Beleza. Ou aqui na árvore mesmo, ó, você identifica, por exemplo, eu quero jogar fora essa rola de baixo, né? Ó. Aqui é o pino, a roela de cima, a roela de baixo. Botão direito aqui nela também excluir, ó. Tranquilo? Tranquilo. Show. Aí, ó, viu que nós colocamos aqui os pinos, as arruelas. Professor, ainda não está travado. Não, vamos voltar lá no nosso toolbox. Vamos ver aqui na Americana Métrica, aqui não tem pino, parafuso, pino. Ele só traz alguns pinos roscados aqui, que é dessa normativa. Vou voltar lá na ISO. Pinos, paralelo, tá aqui, ó. Nossa cupilha. Antes de eu colocar ela aqui, eu vou só fazer uma avaliação aqui, ó. Qual que é o diâmetro desse furo, tá? Ó. Diâmetro de 3,2. Ele já é normativo, nós vamos pegar uma cupilha de 3,2.
Vou arrastar ela para cá. Qual que é o diâmetro dela? Ó, ele já até identificou 3,2 aqui, porque ele sabe que tem um elemento 3,2 aqui. Então, ele faz meio que já essa referência. O diâmetro dele é 10. Então, eu vou colocar um comprimento aqui um pouquinho maior que 10. Vamos colocar 16, ó. Ok. Quero outra. Posso chegar até próximo do furo aqui, que ele já faz o alinhamento, mas eu vou deixar fora. Tá aí as duas. Vamos posicionar elas com as referências. Posicionamento. Então, eu vou falar que essa parte cilíndrica e esse furo vão estar alinhados. Tá? Arrastar ele um pouquinho para cá, não tem problema. Tá solto ainda, mas a gente vai configurar isso. Vou falar aqui, ó, que esse meu furo e essa minha superfície estão tangentes, ó, tá? Só para eu travar ele aqui, ele não sair, a outra também fica, ó. Vou falar que essa facezinha aqui, esse aqui, ó, eles conseguem pegar? Não, não pega. Vamos girar aqui. Como que eu posso fazer esse travamento? Eu posso falar que essa minha superfície aqui e essa aqui são perpendiculares, né? Ó, ó lá. Ok. Pessoal, não tem como eu amassar a cupilha aqui, tá? O software eu não consegui fazer isso ainda. Vou falar que essa aqui, elas são perpendiculares. Só para ele ficar aqui na posição. Opa. Calma, perpendicular. Ok. Daqui a pouco a gente trava ela aqui no comprimento. Ó. Vamos colocar outra aqui. Essa parte cilíndrica e essa aqui estão alinhadas, ó. Para elas ficarem no mesmo tamanho, vou falar que esse ponto não. Essa aresta. Essa aresta e essa estarão alinhadas, ó. Pronto. Elas estão presas aí na mesma posição. E aqui nós fizemos uma união por elementos de fixação permanente. Como eu falei para vocês, eu não tenho como amassar ela aqui, tá? Mas ficaria representado dessa forma aí dentro do desenho. Tá? Então aqui a gente fez a primeira forma de união. É a única? Não, nós vimos outras, né? Como outras? Vamos lá. Vou inserir aqui outra chapa furada. Vou colocar ela nessa extremidade aqui, ó. Posicionar. Sei que esse furo e esse estão alinhados, ó. Vou falar que essa superfície e essa também estão alinhadas. Ela ainda gira aqui. Vou falar que essa e essa são paralelas. Ok. Vamos colocar outro elemento de fixação aqui. Por exemplo, vamos colocar um rebite, né? Dentro aqui da nossa toolbox, nós temos aqui, ó, pinos, forquilha, mola funilado, paralelo, chavetas, O-rings, dentro dos parafusos. Tem um rebite? Não. Pinos? Não. Então, vamos à norma ISO. Propulsão, parafusos. Eu não estou enxergando eles. Então vai ser norma DIN alemã. Pinos, rebites, ó. Era para ter aqui na ISO também. Pinos, ranhurado, ó. Forquilha, mola, afunilado. Tranquilo, vamos aqui na DIN, então. Rebite. Pinos, rebites. Veja que a gente vai ter diversos modelos aqui, ó. Cabeça redonda, rebite tubular, que é aquele vazado, cabeça escariada. Tem várias aplicações. Vamos pegar um cilíndrico aqui, ó. Quando eu pego ele aqui, eu posso soltar ele aqui, fazer aquela configuração, arrastar ele para o lugar aqui já, ó. Ele já pegou uma extremidade, posicionamento. Veja que ele está maior aqui ainda, ele não sabe o comprimento. Aí eu ajusto aqui, ó. Comprimento aqui 16 é um pouco. Acho que ele está dando interferência aqui, não é isso mesmo. Ele tem 8 e 8. Deixa eu só ver uma coisa aqui, o 18. O 18 é um pouquinho maior, então é o 16 mesmo. Aqui, ó, é o comprimento da garra, né? Aqui tem 5, então 10, 10, né? 2,5, 2,5, 5. Eu vou colocar aqui 4. Não, o mínimo é 5, mas tá certo, ó. A garra é essa distância aqui entre eles, ó. Tá? Ok. Pode parecer estranho, é porque ele já vem fechado.
Mas para a gente entender a fixação aqui, ó, vou aplicar esse corte de seção aqui, só para vocês visualizarem, ó, mais ou menos aqui no centro. Ó. Olha que interessante. Aqui são as duas chapas, ó. Vou colocar aqui na vista correta. Essa aqui. Aqui, ó, nós temos as duas chapas, ó, chapa 1 e chapa 2, as duas arruelas, o pino e as duas cupilhas, ó, fazendo travamento. Olha aqui o rebite, né? Ó. Esse é o rebite, ó, unindo essa chapa nessa chapa. Legal. Vamos colocar um rebite tubular, vamos inserir outra chapa aqui. Vou inserir diferente agora, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar a chapa furada 2 vezes, aqui e aqui. Vocês vão ver o porquê. Posicionar. Falar que essa chapa, furo e esse estão alinhados. Essa superfície nessa. Esse furo vai estar alinhado com esse aqui também. Essa superfície nessa aqui, ó. Coloquei um de cada lado aí, né? Ó. Vamos falar que esse e esse são paralelos. Ó, pronto, eles andam junto. Esse e esse também paralelos. Ok. Agora a gente tem uma espessura maior aqui, né? Ó. Vamos colocar aqui o nosso rebite de vazado. Tem eles aqui, ó, dentro da norma DIN, rebite tubular. Vou arrastar ele para cá, ó. Vou só aproximar ele aqui. Aqui ele não vai pegar a referência. Eu vou soltar ele aqui. Nós vamos fazer a configuração dele aqui, ó. 10. Comprimento, não é 8. Vamos colocar aqui 15. Eu vou configurar ele depois. Vamos posicionar ele primeiro. Posicionar. Eu sei que esse centro e esse aqui estão coincidentes. Essa superfície vai tocar nessa aqui, ó. Ok. Ah, professor, agora como eu edito ele? Botão direito. Opa, só fechar aqui, ó. Botão direito, editar componente do toolbox. M10 é o diâmetro dele. Comprimento, ó, espessura da parede 0,5. Comprimento 8. Muito curto. 10. 12. Opa, o 12 foi 4. Comprimento da garra. Vamos trazer para 8 aqui, vamos ver o que dá. Opa, não, 8 não, 7,5. Na verdade, ele tem 5, 7,5 mesmo, 7,5, que é 2,5 cada um, né? Vezes 3, 7,5, tá certo. Ó. Olha aí, ó. Nosso rebite furado, fazendo a fixação do nosso elemento. Professor, se fosse uma articulado, como eu faria? Era só você tirar aquele posicionamento de paralelismo. Ó. Eu posso vir aqui nos posicionamentos. Eu falei, ó, que esses dois eram paralelos. Se eu excluir ele aqui, sim, ele aqui é articulado agora, ó. Tá? Mas eu vou deixar ele aqui só para a gente manter e continuar nossa linha de raciocínio. Paralelos aí. Para finalizar, vamos colocar aqui um pino elástico. Vamos inserir aqui, então, ó, outra chapa. Aqui nessa extremidade, ó. Vou falar aqui que esse furo e esse aqui estão alinhados, ó. Tá? E que essa superfície vai tocar essa superfície aqui de baixo. Pessoal, se alguém não estiver entendendo, é só falar. Vou colocar em paralelo aqui, ó, esse com esse. Paralelo aí, ó, ok. Vamos inserir aqui um rebite, um pino elástico. Então, vamos aqui no toolbox. Não é pinos, mola. Vamos puxar um aqui, ó. Ele está bem grande, não tem problema, ó. Mas quando chegar próximo do furo aqui, ele se ajusta, ó lá, já se ajustou. Vou fazer ele aqui fora. Diâmetro 10, que ele sabe que o furo é de 10. Comprimento de 10. Na verdade, aqui não é 10, aqui tem 7,5, né, ó. 10 vai ser o menor, ó, que eu tenho aqui desse modelo. Vamos pegar outro aqui. Vamos ver se esses aqui são menores, ó. Pronto. Ah, não, esse aqui é outro modelo. Não seria esse. Deixa eu ver esse. Também não. Esse aqui eu acho que ele é maior, na verdade. Comprimento. 10 vai ser o mínimo, tranquilo. Ok. Então, se eu tenho 10, olha o que eu vou fazer. Eu vou posicionar esse furo aqui.
E se nosso comprimento é 7,5, né? Eu vou falar que essa superfície e essa, elas vão ter uma distância. Qual seria essa distância? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma equação. Vou montar aqui, ó. Vou falar que vai ser 10 menos 7,5 dividido por 2. Pronto, ó. 1,25 para cada lado. Ó. Ele vai ficar dividido aí, o pino aí, ó. Elemento elástico. Ou seja, quando a gente olhar aqui agora, ó, olha o nosso pino com as cupilhas, rebite furado e o pino elástico, fazendo a fixação dos elementos. Ok? Então, para vocês verem aí, terem uma noção de que todos esses elementos de máquina eles estão disponíveis dentro do nosso documento, dentro do nosso software, para a gente aplicar ele dentro do projeto. Parafuso a gente não desenha, cupilha, pino, rebite, nós não desenhamos, nós especificamos. Aqui depois eu vou pegar as referências dele, colocar no nosso desenho técnico, e aí quando for confeccionar a máquina, a gente sabe que isso aqui vai ser comprado para ser inserido. Tranquilo, pessoal? Deu para entender a lógica de funcionamento aí dos elementos permanentes de fixação? Deixa eu voltar aqui para a primeira tela. Sim, professor. Alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo, professor André. Show. Professor André, às vezes eu pergunto qual o artifício que o senhor usa para fazer uma operação, é porque eu noto que essa versão que o senhor usa é outra versão, né? Não, é Ela abre 2020. É a mesma de mesmo? vocês. É a mesma, É mesmo, igualzinho. professor? Que eu vejo que abre alguma coisa aqui que o meu eu não visualizo. Pode ser até algum comando que eu... É alguma configuraçãozinha, dá para você editar. Por exemplo, eu não lembro aqui em suplementos, não, em configurações, você deixa ele em português, aí você acha muito mais coisas às vezes. Não sei, é porque eu acabo encaixando as coisas aqui do meu modo de desenhar, né, do meu modo de usar. Mas Não é à a medida mesma que a gente... versão, Sim, entendeu? sim. À É medida que a gente vai aquela, usando, a gente vai descobrindo outros artifícios, né? E vai... isso. É aquela velha ironia tipo do banco do motorista, né? Cada um coloca o banco na posição que melhor se encaixa ali para dirigir, né? Então, às vezes que nem, por Verdade, professor. exemplo, deixo aqui em cima, ó, as vistas já. Tem elas aqui? Tem, né? Mas eu também tenho aqui em cima aqui que facilita às vezes a visualização mais rápida. Então, são artifícios aí que a gente vai montando. Tranquilo? Show de bola, professor. Maravilha. Pessoal, exercitem, não temos nada para entrega, nenhuma atividade prática, não temos nada ainda, logo, logo teremos. Exercitem, façam, peguem esses modelinhos que a gente desenhou em aula, veja que tudo foi criado aqui hoje, nós criamos essa chapinha hoje, pegamos elementos aqui, façam, testem, simulem, montem, porque logo, logo nós vamos começar com atividades que vão valer nota. Vocês estão vendo que cada dia que passa, nós estamos vendo mais e mais elementos dentro do software. Nós não estamos mais presos, preocupados em desenhar uma peça, em montar, não. Estamos preocupados aqui em inserir um componente, um elemento de máquina, já deduzindo, partindo do pressuposto que desenhar não é problema. Tranquilo? Em paralelo também, está tendo agora nossa atividade avaliativa de recuperação. Não fiquem atentos ao tempo, ao horário. Até às 11 horas e 59 minutos de hoje, você pode fazer a prova. Cuidado, tem 2 horas de prova. Se você começar 11 horas, você só tem 59 minutos. 11 horas e 59 minutos, ele fecha. Oi. E o senhor tinha dito que quem fizer a prova e tiver feito a outra, se for só para recuperar e ficar a média das duas, né? Aí eu tiro a média. Tá bom. Tranquilo? Tá certo. A segunda chamada ela é mais destinada para quem não perdeu, né? Para quem não teve a oportunidade na primeira. Tranquilo? Pessoal, por favor, coloquem os nomes aqui para a gente gerar a nossa lista de chamada. Alguma dúvida? Qualquer dúvida, questionamento, crítica, sugestões, estamos sempre à disposição, nossos meios de comunicação.
ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp. Ok?